O anime começa com o protagonista Ren, um jovem garoto que vive uma vida tranquila, que se considera uma pessoa boa. Ele tem 3 objetivos em sua vida: terminar a faculdade e arrumar um emprego que possa alimentar, arrumar uma namorada e, se for possível, um carro. Seus pais o abandonaram em um subúrbio. Correndo para a entrevista de emprego, percebe que o local foi abandonado e não tem ninguém. Vendo um banco em sua frente, decide deitar para descansar. No fim do dia, acorda com uma garota misteriosa em sua frente. Ela pede desculpas por ter o acordado e pede para que ajude porque está perdida. E mostra o mapa dizendo que está procurando por esse subúrbio. Olhando bem para o mapa, percebe que a sua casa ele se denomina como o dono do local. Pegando o ônibus, ela se apresenta como Lily. Descendo do ônibus, caminha em direção à sua casa. Tentando ajudá-la com as malas, não consegue por conta de estar muito pesada, mas ela consegue carregá-la nos ombros com muita facilidade. Andando, o garoto percebe que ela tem orelhas de gato, mas logo some. Achando meio estranho, decide continuar caminhando. De repente, a garota se agarra nele dizendo que é para ir na frente e que irá cansá-lo em breve, por conta de estar sentindo um cheiro de sangue. De repente, ela se transforma em garota lobo e recebe um ataque em cheio. Com uma bela sequência de golpes, a menina vampiro desvia de todos os golpes e puxa seu rabo. Sumindo, aparece na frente de Ren. Lily taca o tijolo para que a garota saia da frente e foi isso que aconteceu. Ficando triste, ela vai embora por conta de não querer dar trabalho a ele. Lily explica que a raça de vampiros são seus inimigos há décadas. Ren diz que não pode deixar uma garota sozinha essas horas na rua e decide aceitá-la na pousada. Apresentando a casa, a única coisa que ela quer saber é do seu quarto, então decide dormir por conta de estar muito cansada. No dia seguinte, Lily está com muito medo do seu gatinho, mas explica que esse gato não faz mal a ninguém. Quando menos se espera, as paredes começam a ficar congeladas e a garota vampira aparece. Começando outra luta, o único jeito de minimizar é dizendo que se quebrar alguma coisa irá pagar 10 vezes mais. No almoço, a vampira se apresenta como Ye Yan e que está ali para se tornar a nova inquilina do estabelecimento. A sua espécie bebe sangue, mas por conta de ser da nobreza consegue não sentir vontade de chupar sangue. A família de vampireses não gosta de viver com os humanos, mas ela gosta muito. Lily vai contra sua moradia no começo, mas logo aceita. Apresentando seu quarto, ela esquece que deixou sua bolsa no lado de fora. Pegando, ela decide pagar o aluguel adiantado, mas infelizmente perdeu a carteira e não tem como pagar. Então oferece trabalhos domésticos como cozinhar. Indo almoçar, Ren recebe uma ligação de uma entrevista de emprego às 2 horas da tarde e não pode se atrasar de jeito nenhum, tentando explicar que mora longe e tem o celular batido na cara. Chegando no local prometido, não encontra nada, apenas um poste com algumas coisas escritas. De repente recebe uma ligação dizendo para encostar a mão do local escrito e olhar para cima. Olhando, vê uma mansão no espaço e é sugada para dentro do local. Entrando no estabelecimento, pergunta quem é a mesma, ela responde dizendo que faz parte da administração de tempo e espaço. Escritório Zhu Yangba Tuozi. E seu nome é Duya. Ren fica um pouco incomodada porque o local não parece uma empresa, ela então condiz que foi escolhido para a administração do tempo e espaço. É um departamento exclusivo do Império Xiling que controla todo o universo. Ren foi escolhido pelos deuses, mas será apenas um examinador ou assistente de Duya. Ele vai ser obrigado a impedir algumas espécies que se matem desafiando o apocalipse. Ele terá que cuidar das 2 garotas. Duya explica se tiver alguma força querendo usar os humanos para mudar o evento da humanidade, a obrigação dele é ajudar no combate, mas nesse exato momento, a sua única missão é cuidar das 2 garotas na mansão. Precisando do emprego, ele decide aceitar e volta para a mansão. Lá explica às 2 garotas sobre o contrato. Elas nunca tinham escutado falar dessa organização. Heian fala que viu caçadores de humanos seguindo. Ela então explica o que eles realmente fazem. São pessoas metade demônios e metade humanas que existem desde o início da história. Os caçadores de demônios sempre se tiveram uma batalha constante contra as espécies diferentes. Nenhum deles foram capazes de eliminar por completo uns aos outros, e eles são assassinos paranoicos de sangue frio. No começo, os caçadores de demônios se mobilizavam sozinhos. Não se sabe muito bem, mas eles se reuniram com várias religiões. Eles se aliaram com os humanos e ficaram muito mais difíceis de se lidar. E se algum dia eles atacarem a casa, ele irá fugir imediatamente. Acabando a discussão, Ren decide tirar uma soneca da tarde, dormindo tem um sonho tanto quanto esquisito, que está sendo atacado por lobos, e quando seria finalizado é acordado por Eli, que ouviu gritando e decidiu ajudá-lo. Ao acordar, percebe que tem pelos de lobo na sua mão. Heian não conseguiu identificar nenhuma magia negra nesse objeto. Heian quer dar um presente a ele, um amuleto para ajudá-lo, mas quando tentar fazer o feitiço de sangue não consegue por conta de não funcionar no mesmo. De repente, Ren recebe uma ligação da sua superior dizendo que precisa do mesmo para uma nova missão. No dia seguinte, foi até a sua superior. A mesma leva para o teste de reforço. De repente, surge uma cápsula na sua frente. Duval pede para o mesmo entrar. Não querendo, ela empurra e fala que é para Ren fortalecer seu corpo usando componentes.
Apertando o botão, o garoto começa a rodar e é levado para outro mundo. Olhando para cima, percebe que tem 2 luas e que está muito frio. De repente aparece um lobo em sua frente dizendo que seu guia nesse local paralelo nesse mundo. Andando, o robô explica que se morrer nesse mundo também morre na vida real. Escutando alguns passos, percebe que tem lobos o seguindo. Sem saber o que fazer, decide ficar para enfrentá-los por conta de não ter como correr. Yoda tinha dito que se morrer ele pode salvar a sua alma e colocar em outro corpo. Sendo atacado, ativa a habilidade de resistência física, que consiste nos produtos que foram colocados na sala de fortalecimento. Sendo atacado, mesmo revida com diversos golpes, e percebe que criou diversos escudos. Quando menos espera, os lobos começam a ruivar e chamar pelo seu líder. Ren tenta fugir do lobo, mas é atacado, prestes a ser comido pelo lobo, não consegue por conta do escudo e recua. O lobo explica que seus dentes foram danificados por tentar atacá-lo, e agora não consegue alimentar os seus filhotes. Assumindo a responsabilidade, Ren pede para que o lobo leve para uma vila de humanos, o mais próximo possível, e se conseguir fazer isso, irá achar um jeito de arrumar seus dentes. Pegando o garoto nas costas, corre em direção a uma tenda. Entrando no local, percebe que está abandonado e só encontrou um papel que o levou para outro local. Voltando até a nave espacial, o garoto explica que aumentou sua velocidade de reação, força e poder de recuperação. Ela também explica que foi levado para o segundo mundo, que pessoas normais não podem ter contato com esse novo mundo. Levando o mesmo para casa, explica que tem uma nova missão a ele, de viajar até a Europa e trazer um líquido, e as garotas irão junto. O mesmo entrega a ela o pelo do lobo, vendo que o garoto foi embora, e decide analisar aquele pelo, e viu que o mesmo se tornou magia e ficou em dúvidas. Ao chegar na Inglaterra, ele diz que sabe de tudo o que passa lá, mas de repente se encontra perdido porque ela morou no local há séculos atrás, até o idioma mudou drasticamente. Não sabendo onde fica o hotel para se alojarem, pede para a garota cheirar e levá-los até o estabelecimento. Com muito sono, fala que não tem forças o suficiente para andar mais. Rincon diz que a comida do hotel é muito maravilhosa. Ela então sai correndo em direção ao hotel. Eles finalmente encontraram, as garotas ficam muito fascinadas por tal conforto e pela comida. Conversando com seu robô, ele recebe uma autorização para conhecer qualquer idioma. Após andar por bastante tempo, todos eles estão com muita fome. Comendo, ele percebe que tem uma presença demoníaca, e logo em seguida aparece uma pessoa se apresentando como o Sr. Nangong. O mesmo pergunta se conhece onde fica Orkford. Ele condiz que sim, o seu destino é o mesmo lugar. Se tornou um deserto e está desocupado há bastante tempo. Não referências, é apenas uma ruína no castelo dessa região, e que ultimamente está aparecendo fantasmas no local. Ele chama Ren para conversar, explica que está sentindo um caçador de demônio no local. De repente, Nangong aparece dizendo que é um caçador de demônios independente. Ele começa a dar risada e diz que o mesmo é um charlatão. Se teleportando, o garoto escorrega e é salvo por Ren. Nangong prova que é um caçador por conta do símbolo e propõe que vão juntos até o castelo juntos amanhã. Ren então aceita. Ao sair do quarto, ele fala que é bom observar o homem de perto porque pode estar atrás do líquido. No dia seguinte, todos pegam um trem e vão em sentido ao castelo, mas vi uma reportagem na TV de um senhor dizendo que viu fantasmas em Orkford. O Reino Unido está disposto a pagar uma certa quantia em dinheiro para quem conseguir capturar esse fantasma. De repente aparece uma pessoa que também estão indo atrás dos fantasmas. Ao anoitecer, enfim chegaram na pousada, mas infelizmente o local está cheio e não tem mais aonde hospedar as pessoas. Mas o dono fala que vai tentar arrumar um lugar para eles ficarem, enquanto as duas vão dormir. O proprietário decide falar um pouco mais sobre o castelo. Há muitos anos atrás, as pessoas foram avisadas para ficarem longe daquele lugar. Uma rebelião ocorreu no castelo antes de ser abandonado. Os soldados foram presos nos túneis subterrâneos, e eles se tornaram fantasma depois e capturaram os caçadores de demônio por vingança. O primeiro senhor de Orkford era um nobre que gostava de colecionar raridade. Para proteger o seu tesouro, esse nobre reconstruiu as estruturas subterrâneas em Orkford. Ele construiu túneis secretos e as salas com armadilhas. Esse senhor teve exatamente 3 filhos. Depois que ele morreu, o filho mais velho herdou todo o tesouro, portanto os outros filhos se reuniram e começaram uma rebelião. A cidade se tornou um campo de batalha, até a cruz da igreja ficou coberta de sangue, e o castelo foi destruído em indigência. No final, todos os 3 irmãos morreram no castelo. Seus fantasmas atacam as pessoas que procuram tesouros no castelo. Ao contar essa história, a Wei, ela condiz que enviou morcegos no castelo e realmente tem fantasmas no local. Mas esse incidente que aconteceu não tem nada a ver com eles, porque o cheiro dos fantasmas estão suprimidos no subsolo e não podem alcançar o chão. Acabando a conversa, os dois decidem
decide dormir, entrando no quarto, vendo a foto de uma garota que é sua irmã. Curioso, Ren pergunta o motivo que ela não trabalha com o mesmo. Ele responde que se tornou um caçador de demônio para protegê-lo, e se estar com ele vai se tornar muito perigoso. De repente, Nangong deita e dorme, vendo que as pessoas estavam no trem e foram até o castelo, decidiu segui-los e deixar todos eles para trás. No meio da noite, Ri acorda o protagonista dizendo que o Nangong sumiu e precisam se apressar para encontrá-lo. Indo acordar, Lily fez uma enorme bagunça no quarto por não conseguir dormir parada, indo em direção ao castelo e pega o garoto no colo para chegarem mais rápido enquanto Lily corre. De repente, ela adormece correndo e bate uma pedra. Ren diz que depois que ganhou os poderes, sua visão melhorou muito. Ao bater a cabeça na pedra, Lily conseguiu encontrar o caminho mais curto para chegar no castelo. Seguindo em frente, enfim conseguiram alcançar as pessoas que vieram mais cedo, porém começaram a escutar alguns sons esquisitos no local e decidiram investigar. Chegando no local mais próximo, começam a escutar passos e decidem assustar os humanos para que não atrapalhem. Após assustar, Lily tira a pedra e entram na igreja. Tirando algumas pedras do caminho, encontraram a passagem secreta. Puxando, viram que surgiu o caminho e todos entram para seguir reto. Após percorrer um longo percurso, decidem parar para descansar, mas de repente escutam alguns passos, mas vê um dono da pousada andando sozinho no local. Ele usa uma magia para ocultar a sua presença real, e perto das pessoas vão ser fantasmas. Chegando perto do senhor, pergunta o motivo que ele está fazendo ali. Morrendo de medo, quando diz que veio até esse local e inventou os boatos para atrair novos turistas. Pedindo para o mesmo sair do local, ele sai correndo sem olhar para trás. De repente, vê algumas frases na parede, provavelmente deve ser os novos guardiões que estão no local desativados. Apertando um tijolo aleatório, vê uma armadilha e saem correndo. Lily quebrou a parede com sua enorme força, de repente vê uma enorme bola para esmagá-los. Lily, como um lobo, sai correndo atrás, mas pisa em falsa e cai numa altura consideravelmente alta. Para salvá-la, ele pula e pega no colo. Não conseguindo se controlar, Rei cai por cima das duas. Olhando para a frente, todos veem muito tesouro, mas o protagonista pede para que elas não andem mais. Esfregando os olhos, vem que é apenas magia para que todos caiam. Andando mais um pouco, encontra um local com muita magia, que faz as pessoas serem esmagadas. Além disso, tem ruínas que tiram os poderes das garotas. Pensando no que fazer, decide colocar a mão na parede para ver se consegue parar, e isso deu certo. Parando para descansar, começa a ver os cavaleiros que foram selados no castelo há milhares de anos atrás. Com muita facilidade, ele conseguiu derrotar todos, mas na espada tem alguma coisa muito suspeita escrita, que existe uma pedra mágica. Ele liga os pontos e percebe que esses guardas não são prisioneiros, são demônios que são invocados para proteger a pedra mágica. Olhando para cima, o protagonista vê a pedra mágica, mas Nangong também está atrás de alguma coisa não dita. Passando por um bocado sozinho, decidiu usar seus amuletos e fez uma enorme explosão, assim ativando uma armadilha e diversos guardas apareceram. De repente aparece Nangong atacando o flash de cima para ajudá-los. Pulando, o mesmo Cardecari começa a atacar os inimigos com seu arco e flecha, e pede para que eles a protejam para ativar seu verdadeiro poder e derrotar os guardas. Lily, com sua enorme força, ataca diretamente alguns guardas. Vendo que são muitos, começa a atacar pedra para todos os cantos. Após um certo tempo, a garota conseguiu ativar seu verdadeiro poder, atacando em direção aos soldados, tendo seu poder sugado pelo cristal, que solta um raio de luz em direção ao céu e surge um monstro com uma forma demoníaca. Descendo do céu, capturou o garoto e saiu correndo. Ele pega Lily no colo e começa a voar atrás do mesmo, deixando o rei no chão sem feri-lo, e ativa seu poder supremo, que é capaz de criar uma lua sangrenta. De repente, o demônio começa a falar e diz que o garoto é seu senhorio. Seu robô fala que a missão foi completa e esse demônio é o Líquido, que se apresenta como Isaac, pensando que o cavaleiro iriam segui-los. O demônio tá com uma bola de poder monstruosa e destrui o castelo com muita facilidade. Zen escuta a paz e pergunta a Zack se consegue virar humano para não causar problemas. Ele então condiz que sim, vão para casa. Chegando na sala da sua superior, ela explica que o mesmo viajava no céu, e então sua nave quebrou e ficou esperando o garoto para salvá-lo em outra dimensão, e a partir de hoje será seu novo inquilino. Ele é considerado o demônio maquinata, que na sua última missão foi enganado e fracassou. Por conta disso, quase foi morto pelo inimigo. Como um ótimo examinador, a obrigação do rei é cuidar do Isaac, que decide arrumar um emprego, mas é parado pela polícia por causa da sua aparência de bandido. Indo buscar o mesmo, Lily acorda com a aparência perturbadora e volta a dormir logo em seguida. Andando tranquilamente, recebe a ligação da sua supervisora dizendo para encontrá-la por conta de uma nova missão. Mas olhando para o lado, vê uma garota que está cantando muito bem, mas é chamada para ver de mais perto, porém se lembra que não trouxe dinheiro na carteira para dar uma moeda. Então decide passar reto, vendo que foi ignorada, chama o garoto de mesquinho. Chegando no trabalho, Duya fala que o novo líquido foi definido para ser entregue diretamente à Terra por algumas empresas de terceirização. No entanto, eles descarregaram
carregar a carga inesperadamente em um planeta a 895 anos-luz de distância da Terra. Ele vai ser obrigado para trazer o inquilino. Ficando sem saber o que fazer, pergunta como vai chegar até lá. Ela então apresenta a estação espacial Kuiper, que vai ser responsável por levá-lo até lá. Quando atualizar os aplicativos, irá dar a resposta para ele, e para guiá-lo nesse planeta, por ter muito oceano, decidiu contratar uma nova garota, Nangong Uya, a irmã do Nangong. Por conta disso, ela também será sua nova inquilina, apresentando a mesma para todas as pessoas da pousada, sendo recebida muito bem pelos moradores. Fala que veio da família de sereia. São pessoas que vivem no fundo do mar. Sereias são apenas fêmeas, elas se reproduzem através das cerimônias secretas. Após a explicação, Rin fala que vai apenas 2 pessoas com ele, Uya e Zards. No dia seguinte são teleportados para a nave espacial Kupier. Rin pensou que os alienígenas tivessem aparência distorcida, mas ao ver uma alienígena vê que se parecem com ela. Uya começa a pular para ver se tem realmente uma gravidade. A alienígena condiz que os parâmetros ambientes como gravidade e atmosfera são todos controlados. O ambiente é amigável para a maioria das raças. Rin pergunta o motivo que não tem muitas pessoas para pegarem naves. Ela responde que as pessoas que aparecem são designadas às naves com muita rapidez. Na frente deles aparecem os alienígenas da forma que nós conhecemos e todos eles ficam encantados. Sem tempo a perder, o robô do Proto leva até a nave espacial, que é muito grande, mas quando estiverem perto irão trocar para uma nave espacial menor. De repente aparece o piloto da nave espacial, que se diz ser muito rápido e experiente. Com suas habilidades irão viajar 2000 anos-luz em apenas 24 horas. Chegando perto do local prometido, a nave espacial começa a tremer, mas o capitão encontrou um de seus competidores e não admite perder, e então decide apostar corrida com o mesmo, por estar em alta velocidade. Pode apostar do local e vai demorar muito mais tempo para chegarem. Saindo correndo até a central de comando, coloca o robô para tentar controlá-lo. Mas não é capaz por conta da nave espacial não poder decolar sem abrir a porta da escotilha, mas infelizmente ele não tem permissão para abrir. Zarks com sua força decide abrir a porta, ativando seu poder foi capaz de conseguir abrir. Indo em direção ao planeta, o motor fundiu e caíram no mar, mas Rin não sabe nadar e afundou no oceano.